Fala, YouTube! Como é que vocês estão? Voltando aqui para continuar a aula 6, nós estávamos modelando o nosso usuário e... Mas antes de continuar, né, aquela boa prática do escoteiro, vamos revisar o nosso to-do. Tem só 2 to-dos aqui nas regras de negócio que faltou o e-mail para o usuário e esse to-do aqui a gente pegou num ciclo de TDD, a gente anotou durante um TDD. Que a gente percebeu que a sequência das validações pode dar problema. A gente não sabe o que fazer quando um número ele se encaixar em mais de uma validação. Um número, um nome, né, se encaixar em mais de uma validação. A gente ficou em dúvida qual validação disparar antes, né? Essa aqui é bem legal e por causa dessa questão aqui, antes de a gente avançar, com a nossa usuários, que ela está sim atualmente, dando um recap aqui para vocês. Ela está simplesmente construindo um usuário com nome, mas não permitindo algumas coisas erradas e também está contornando um erro aqui, tratando um erro que é quando vem múltiplos espaços em branco no nome, ao invés de a gente bloquear a transação ou o que estiver acontecendo, a gente corrige, porque a gente é capaz de fazer isso, então fica um pouquinho resiliente. Mas antes de a gente continuar, eu quero voltar aqui para o nosso to-do list, até dando um recap para quem está chegando agora. Essa aplicação que a gente está fazendo, a gente está praticando 3 coisas. O bom cidadão, que é um pattern explicado no vídeo anterior com ADTs, que seria basicamente ter um cuidado maior sobre o encapsulamento dos objetos e não expor os setters de maneira deliberada, enfim, ter um construtor que significa algo, não um construtor que gera qualquer objeto inválido. É uma regra aqui do canal que tudo que a gente coda é através de TDD, para a galera pegar o workflow, perceber isso sendo feito na prática, não só em teoria, um exemplo de calculadora, né? E agora a gente começou a falar de refactoring. E nesse vídeo aqui, eu queria trazer que a gente vai praticar um pouquinho desse livro aqui. A gente não vai adicionar muita coisa nova nessa implementação do usuário. A gente vai focar em algumas regrinhas desse livro, o autor Kent Beck, né? Com o Martin Fowler, aqui, dois autores, né? O autor criador do TDD e do XP, e o Martin Fowler como um contribuidor, né? E o principal escritor desse livro é o Martin Fowler, né? Autor também de design patterns empresariais, alguma coisa assim, bem legal mesmo. Então, qual que é a ideia? Não é falar no beat do livro, é fazer algumas coisas que tem no livro aqui nesse códigozinho aqui, ó. A gente tem aqui quantas linhas? 14? Nem isso. 14 linhas de um construtor que tem muita coisa para praticar desse livro. Então vamos lá. A primeira delas é unânime aqui, que esse texto aqui, eu vou começar pelas mais simples. É um texto que está se repetindo muito, e durante os testes anteriores, a gente tem que tomar muito cuidado de não errar um caractere aqui, ó. E esse nome sair errado. E no futuro, quem tiver utilizando essas regras aqui, pode ser que faça um if com o substring da exceção errada. Para eliminar isso, para a gente não ter essas strings mágicas que o livro chama, ou variáveis mágicas, a gente pode atribuir elas para constantes. Mas o que eu vejo muita gente fazendo é criando, por exemplo, uma const aqui, aí colocando na convenção de uppercase e jogando para dentro da const. E dando replace em tudo. Eu particularmente não gosto disso. Por quê? Simplesmente pelo fato que é uma ação meio arbitrária de você pegar uma string e jogar numa variável imutável e não tem mais benefícios que isso, assim. Tem, claro, os benefícios todos ali de comparação e etc. Mas o que eu quero dizer no ponto de vista de design? Não está me ajudando com o sistema como um todo.
Tá só colocando detalhes na minha classe. O que eu quero dizer? Vou mostrar para vocês. Essa string, ela tem, vamos supor, um valor de negócio, ela tem um significado. Então, o que eu gosto de fazer é criar um enum e dizer assim, ó, é, validações do usuário. Porque agora, ao invés de simplesmente atribuir para uma constante de maneira arbitrária, eu posso dizer assim, ó, nome inválido ou nome de tamanho inválido e dizer que esse é o erro conhecido, que é esse texto aqui embaixo. Então, um enum para mim tem muito mais significado que uma const jogada lá na raiz da classe, assim. Porque eu consigo olhar para o enum e entender, poxa, esse enum aqui significa uma enumeração das validações desse objeto. Nossa, agora faz bem mais sentido que a, a, faz bem mais sentido que uma const jogada em qualquer lugar, né? Então eu vou fazer isso, gente. Vou trazer cada um desses textos para cá. Nome não pode conter números e só falta o último lá. Vamos botar aqui nome contém caracteres especiais. Vamos trazer esse cara aqui para cá também. Pode parecer uma coisa besta, gente, mas um sistema em escala, assim dizer, em escala, um sistema grande, isso aqui começa a dar muita diferença. Então, agora, ao invés de eu dar o throw new validation daquela string, eu vou dar o throw new validation do meu enum, com a exceção do usuário que a gente criou, né? Tirar esses pontos e vírgula. Eu sei que está na nossa lista de refactor tirar esses pontos e vírgulas, né? Então, olha só que legal. Agora a gente tem uma enumeração das possíveis validações que essa classe executa, né? E junto dela a mensagem que ela dispara. Então, voltando aqui, regra de escoteiro, né? Sempre ligado ao script de teste. Sempre... Nunca desligado. Então, essa aula aqui, vocês vão perceber que a gente vai focar o refactoring, o ciclo, né? A etapa de refactoring muito forte. A gente não vai adicionar coisas novas, features novas, assim dizer, no usuário. Eu vou deixar aqui o script de TDD rodando, mas agora eu vou trocar onde está fixo aqui os erros esperados pelo nosso enum. Usuário, validações, aqui tem que dar o erro de nome, tamanho inválido. Ele não está autocompletando porque eu ainda não importei, mas vamos importar aqui. Legal, ó, tá aqui, bacana. Vamos salvar. Vamos olhar para o nosso script do TDD. Legal, não quebramos nada. Vamos continuar, né? Não pode conter números. Aqui, validation, não, usuário, validações. Não pode conter números. Opa! Meu code aqui se atrapalhou. Agora é engraçado, porque essa const aqui, ó, não tem mais sentido, ó. Por causa do erro esperado. Então, o que a gente vai fazer é atribuir para ela não quebrar a nossa escrita de teste aqui, né? Erro esperado com número. Vamos ver se não quebrou nada. E vamos ver se a declaração do teste aqui... Ah, legal. Continua bonitinho. Então, vamos fazer a mesma coisa aqui. Símbolos. Usuário, validações. Não contém símbolos. Vamos ver. Nome contém caracteres especiais. Beleza?
Legal. Então agora é meio impossível cometer um erro de digitação no substring, e quem for utilizar essa classe no futuro, a usuário, né, ele não precisa mais fazer if dentro de um texto que ele pode errar alguma coisa. Ele deveria usar a nossa enumeração de validações e, através dela, fazer as coisas que precisar. Beleza, isso aqui é outro refactoring. Agora eu vou dar uma pausa, vou olhar para essa classe aqui, ela tem outro problema, que eu não lembro se está exatamente no livro, mas alguém mandou a mensagem com um blog post, mas eu não conhecia esse blog post, que foi o que eu falei na aula passada, né? Se você sabe o que está acontecendo, aqui ó, se você sabe o que você está fazendo, você está validando, não é uma exceção, não é uma falha sistêmica. Dito isso, é uma validação, e validação ela tem um valor intrínseco de negócio, não é que o sistema pifou tentando executar o código, não, você como programador sabe o que está acontecendo e está tratando, né? Então, a gente já fez isso com a nossa validation, só que aqui tem um problema. A gente não dá a oportunidade para o nosso usuário corrigir numa única vez tudo que está errado com o nome. Por quê? O primeiro if que der true aqui vai disparar a primeira exceção. E a gente volta nesse erro que a gente anotou em um dos ciclos, por isso que TDD é bom. A gente vai anotando nos ciclos para resolver depois. Qual throw dar antes? Nenhuma. A gente não pode dar throw, a gente não pode ficar preso a uma ordem. Então, a gente não dá throw nenhuma antes da outra. Vou deixar vocês pensarem. Se a gente não dá throw nenhuma antes da outra, qual que é a solução? A primeira solução é que a gente deveria juntar todas as validações numa lista. E, no final, disparar uma exceção que diga todos os erros de uma vez nessa lista, ao invés de dar throw separadamente uma por uma. Então, agora a gente precisa escrever um teste que permita a gente perceber esse comportamento, né? Eu vou escrever um teste aqui, um describe, na verdade, bem simples, que é quando usamos nomes inválidos de tamanho, número e símbolos. Então, deverá ocorrer um erro descrevendo todas as violações. Ou todas as validações. É bom a gente manter sempre os mesmos termos. E o erro esperado vai ter que ser um substring de cada violação que esse nome, vamos supor assim, que esse nome falhou, né, na validação. Então a gente tem que criar um nome aqui, nome inválido por tamanho, por número e por símbolo. Para ter um tamanho para dar erro de tamanho tem que ser menos que 3. Então a gente pode fazer assim, 2 caracteres, 2 espaços em branco no final aqui para forçar isso. E aqui no meio a gente tem 2 caracteres só possíveis. Um precisa ser um número para dar erro nos caracteres na validação dos números, e outro tem que ser um símbolo para dar erro com símbolo. Então, eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, nome inválido, né? Nome inválido com símbolo, né? Nome inválido, tamanho, número e símbolo. Vamos passar ele aqui. E aqui a gente precisa fazer o nosso teste. Eu vou
copiar aqui de cima, porque a gente já fez isso, né? Vamos trocar só as variáveis. Opa! O autocomplete errado aqui. Nomes inválidos, tamanho mínimo. Legal. Ok. A gente só não utilizou ela ainda. Vamos ver se... Vamos adicionar o throw aqui da validation error. Ah, nossa. Usei a variável errada. Não sei se vocês tinham visto. Eu adoro parear, porque parear é quando o piloto não vê, o copiloto vê, ou quando o copiloto não vê, o piloto vê. Isso é muito bom. Vamos ver o nosso script TDD como é que tá. Mas basicamente agora a gente criou um nome que ele acaba batendo. Ele acaba. É um nome que dá true em todos os cenários aqui. E agora a gente precisa de alguma maneira dizer que a gente espera todas as exceções que ele violou. Um jeito fácil de fazer isso é criar uma lista. Primeiro eu vou trocar it por teste, por causa a gente já comentou isso no passado ali, por quê? Nos outros vídeos. Mas eu vou criar uma const aqui com a lista de erros esperados. E nessa lista de erros esperados, a gente vai colocar dentro dela cada item do enum que a gente esperava que desse erro. Olha só, até já está completando. E ao invés de criar o usuário, a gente valida se é uma validation error, bacana, mas para cada erro que acontecer, para cada erro dentro dessa lista, a gente vai criar o usuário e vai esperar que esse erro seja um substring do outro, né? Seja um substring do throw aqui. Então, basicamente, o que aconteceu aqui é... Eu vou até mover para baixo aqui, ó. Fazer validar várias vezes. Se a gente fizer isso, a gente sabe que é redundante, mas eu vou deixar ali. Às vezes o TDD é mágico, pega nós na curva aí com algumas coisas que a gente acredita que nunca vai acontecer. Olha só, ele falha porque ele não tem um erro descrevendo todas as validações. Ele tem um erro dizendo que bateu em não pode conter números. Ele está esperando a substring do não pode conter números e, na verdade, ele recebeu nome e deve conter pelo menos 3 caracteres, porque foi o primeiro if. Então a gente chegou no primeiro ciclo vermelho aqui, né, de TDD. E para corrigir isso, a gente não pode dar esse throw aqui. Vamos apagar o throw e vamos entender o que a gente poderia fazer. A gente não pode dar throw se o if dá true. Então o que a gente pode fazer é fazer a mesma abordagem de lista de erros. E se der algum erro aqui, a gente, ao invés de dar throw, a gente dá um push desse erro para dentro de uma lista. Olha só. A gente vai resolver o primeiro problema, né? E ele vai, com certeza, falhar por causa da próxima mensagem, né? Olha, caracteres especiais, mas não deu throw. Olha que legal. Por que não deu throw? Ele entrou aqui, deu push disso aqui e seguiu. Não deu throw. A gente deveria ter dado throw. Então, para corrigir só esse pedacinho, eu sei que vocês estão ansiosos com esses outros dois, mas lembrando como o TDD funciona, vamos focar no que falhou, não no todo, né? Então, o que eu vou fazer? Se a lista de erros for maior que 0, significa que violou alguma coisa, né? Então, aqui a gente dá throw do lista de erros aqui.
Será que a gente pode dar um join? Interessante, né? Porque a gente, o TypeScript permite dar throw de string. Não sei se todos sabiam disso. Tipo isso aqui, ó. Ele permite. É uma coisa que na minha cabeça, como programador, é muito doida, porque como eu usei muitas linguagens tipadas, isso é meio mindfuck para mim saber que eu posso dar throw simplesmente de uma mensagem, não de um tipo específico, né? Legal, ainda continua com problema, mas agora avançou, gente. Deixa eu voltar aqui. Não está dando erro mais no mesmo lugar, ó. Começou a quebrar todo o resto. É claro, porque a gente mexeu no coração da validação, né? Quebrou simplesmente tudo. Então vamos lá. Primeira alteração, a gente não precisa mais do throw aqui, porque a gente está dando throw aqui embaixo. Então vamos ver se só fazer essa mudança aqui, algum teste melhora. Não, temos 12 falhando e 8 passando. Deixa eu vir aqui. Ah, sim, é por causa do... Eu não vou dar join disso aqui. Eu quero que por efeito de didática, eu quero forçar que ele passe assim, para a gente fazer um passo bem pequenininho antes de seguir. Ah, legal, ele esperava um validation erro e recebeu um array, claro. Vou fazer o seguinte. Vamos criar a validation erro e vamos passar a lista. Vamos ver o que acontece. A lista precisa ser string. Então vamos ver o que vai acontecer agora. Isso que eu estou fazendo agora é uma coisa que eu não aconselho, que eu não gosto, que é tentar fazer passar de qualquer jeito. Ó, melhoramos. Passou um teste. Agora ele está quebrando em outros lugares, ó, ele está esperando um número. Então a gente vai acabar passando por vários ciclos por causa do mesmo motivo aqui e dando erro. Então o que eu vou fazer é simplesmente trocar isso aqui, né? Aonde está new validation error, eu vou trocar por lista de erros.push. Opa, erros, né? Igual aquele livro, Agonia dos Erros. Eu vou trocar globalmente. E agora, ao invés de dar throw de um new validation, não, aqui tá legal, vamos ver o que acontece. Vamos ver se evolui a nossa suíte. Por isso que a suíte de teste, ela é muito importante. Já pensou fazer isso aqui sem teste? Jogando em produção, ou jogando em homologação? Nossa, é uma perda de tempo surreal, né, gente? Então não faz sentido nenhum. Olha, a gente tem aqui uma evolução do nosso tratamento de erro. Eu vou até marcar aqui com o X, que a gente tinha dúvida do que lançar antes, mas esse código ainda não está legal. Vocês conseguem identificar por que não está legal? Vou deixar um tempinho para vocês verem mais, olhando aqui. O que não está legal é o fato de precisar dar toString para lançar a exceção. Por quê? A gente não consegue ver o que tem dentro dessa string aqui e como ela tá, né? Eu, como usuário, eu gostaria de receber pelo menos elas separadas por vírgula e um espaço, né? Ou pelo menos simplesmente por vírgula, que é o join quando você usa o join sem parâmetro. Vamos ver se quebra algo fazendo esse join. Olha, legal. Bacana. Então tá passando nossa suíte inteira. Uma coisa que simples aqui, que também está no livro de Refactory, essa responsabilidade do join pode ser que esteja do lado de quem usa a validation error. Mas a validation error, ela poderia ter esse comportamento aqui. Ela recebeu uma lista
ah, ela recebeu uma lista de string num segundo construtor. E eu não sei se... Ah, olha que interessante. O TypeScript não aceita múltiplos construtores. Nossa, eu vou estudar isso aqui depois, ó. O TDD nos ajudando aqui a estudar, né? TS multi-construtores. Vou dar uma lida depois aqui por que ele dá esse erro. Mas aqui para mim tá bacana até então. Eu percebi que o nome trim está sendo usado na primeira validação e não nas outras duas. Isso é estranho. Eu vou tentar fazer esse refactor aqui. Vou tentar sempre usar o nome trim, que seria o nome mais correto. Vamos ver se quebrou a switch de teste. Não, olha que legal. Simples, né, gente? Assim, tem mais coisas legais aqui de fazer. Vocês podem extrair cada if aqui para um método e o método ter o nome da regra. Isso é uma prática legal também. Eu não vou fazer agora porque a gente está praticando algumas coisinhas ainda devagar, né? A ideia não é sair fazendo tudo ao mesmo tempo. Então, eu vou deixar vocês com esse ciclo novo aqui de validação, né? Que agora a gente tem a possibilidade de adicionar erros a essa lista e dar a oportunidade para o usuário corrigir todos os erros de uma vez só, né? E as nossas validações agora estão no enum e evitam problemas de digitação, ifs com uma substring incorreta. Eles estão dentro de um enum chamado validações do usuário, que dá para entender muito melhor do que ficar jogando const aqui, achando que jogar tudo para const está resolvendo o problema do número mágico ou da string mágica de um jeito legal, mas não tá, né? Então a maioria das soluções para string e número mágico é um enum, porque você tem a oportunidade de dizer o que é aquele número mágico, não encher constante em vários lugares, né? Tu vai ter a complexidade de exportar cada constante. Nossa, use um enum. É tão mais simples, é tão melhor. Gente, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido. Esse livro aqui eu vou deixar o link dele na descrição. Esse aqui é em português. Eu gostei em português, mas o português te dá umas viajadas, às vezes, por causa da tradução, mas deu para entender de boa, acho que é uma tradução ok. Só algumas coisas foram traduzidas e eu acho que não foram legais. Se você gosta de ler em inglês, eu recomendo ler em inglês, porque você pega o texto original, não o texto traduzido. Mas vou deixar o link na descrição. Vou deixar também o link aqui desse post que eu não sabia que existia. Um amigo me mandou, depois de ver o meu vídeo, perguntou se eu estava implementando esse post. Não, nem sabia que ele existia. Eu aprendi a fazer isso aqui do XP. Eu não cheguei a ler todo o artigo ainda. Nossa, eu fico, o branco aqui me deixa cego. Vamos descer lá embaixo, vamos ver se ele referenciou algum livro que eu tenha visto isso. Não referenciou. Ah, não, tá aqui, né? Ah, tá, ó, programador pragmático. Não, sucesso. É meu livro de cabeceira, Programador Pragmático. Comprei o de comemoração de 20 anos. Então aí, o Martinho só trouxe para nós aqui de outro lugar, mas gostei muito, vou ler, recomendo também para vocês lerem, é a mesma coisa que a gente aplicou aqui. Eu vou ficando nessa. Se vocês curtiram, deem um like para eu saber que vocês estão gostando. Eu espero que vocês consigam praticar o que vocês estão vendo aqui no código do dia a dia de vocês. Espero que amanhã, quando você for codar, venha essa reflexão do caramba, minhas validações são legais, minhas constantes estão voando, ou poderiam estar no enum, enfim. A ideia é vocês irem aprendendo na prática com o canal. Valeu, turma. Aquele abraço.